Vamos lá, a gente vai conversar hoje com o Paulo Bockel, tá? Que é head de distribuição lá da ARX, que tem, dentre os fundos que a gente mais utiliza são os fundos de renda fixa, o fundo de crédito, mas ele tem, a casa ela é de bastante renome, bem tradicional já, e tem outros fundos também que ele vai contar um pouquinho mais para vocês, tá? Então já estou em contato aqui com ele para ele começar a live e a gente poder iniciar aí esse bate-papo. Para contextualizar vocês enquanto isso, enquanto ele não entra, os fundos de renda fixa, né, assim como os fundos de ações, tiveram um mês de março não muito bom. Tá? Eu diria até que foi um mês o pior de todos os meses que já ocorreram quando a gente está falando de renda fixa. Tá? Então tiveram fundos de aplicações conservadoras que chegaram a cair até 4, 5% em um mês só. Né? E isso é uma coisa que, enfim, não é para acontecer, né? Ou pelo menos é um movimento muito atípico que ocorre pouquíssimas vezes na história, tanto é que nunca tinha acontecido assim de forma sistêmica, tá? Mas acho que não é para criar alarde, nem para ficar inseguro, nem nada, mas a ideia até desse live é da gente explicar um pouco o porquê que aconteceu isso e o que a gente deve esperar, né, daqui para frente, né? Tendo esse movimento todo, se como que deve ser o comportamento agora dessas aplicações, né? Elas devem retomar, devem apresentar uma performance bem melhor daqui para frente, né? Mas é claro que o mundo agora ele está um pouco mais volátil, então isso que a gente tem que ter mais atenção. Dando aqui uma breve explicação aqui pro pessoal, né? Falando um pouquinho da RX e contando um pouco também do que aconteceu com os fundos de crédito privado nesse último mês, né, que vai ser o assunto da nossa conversa aqui. Mas nada melhor do que você aí para explicar um pouco mais sobre a casa, sobre a gestora, enfim. Conta um pouquinho aí. Vamos lá. A Arx é uma gestora, já está, esse ano a gente completa 19 anos. A gente tem hoje 26 bi sob gestão, em 4 estratégias: renda fixa, crédito, ações e multimercado. A gente faz parte do grupo Benoit Mellon, né? O grupo Benoit Mellon tem 2 grandes divisões, uma divisão de gestão de investimentos, em que a gente está. Então, 8 gestoras no mundo, 1,9 trilhão de dólares. E a segunda é a área de gestão, administração fiduciária e custódia, hoje 37 trilhões também sobre custódia e administração, hoje o maior custodiante global. Tá? Eu já tenho bastante tempo de casa, de casa não de estrada, né? Então já passei por várias crises, né? Essa Sim. É mais uma e acho que não será a última, infelizmente. Sim, faz parte já teremos dos ciclos, outras, né? Exatamente. Sem dúvida. Tá certo, tá bom. Agora sim, para a gente falar um pouco do que vem acontecendo, né? É um pouco natural até quando você tem uma crise dessa, você vê fundos de ações performarem mal, fundo multimercado, né, também ter performance negativa. Mas a gente viu agora nesse mês de março que isso aconteceu também com os fundos de renda fixa, né? E foi uma coisa meio que sistêmica, que a gente viu que não foi isolado, aquele fundo foi mal, foi algo geral. Né, que aconteceu no mercado como um todo. Então eu queria que você explicasse um pouco para a gente por que esses fundos foram mal, o que aconteceu, se a renda fixa deveria ser um porto seguro, o que deu de errado? Então, renda fixa na realidade é o seguinte, por que ele é renda fixa? Porque basicamente é o seguinte, quando você compra o papel, os fluxos são conhecidos, então você sabe que você vai receber, digamos assim, juros ao longo do período, e lá no final você sabe o valor final que foi acordado, você vai receber com juros. Então, o final a gente conhece, o problema é o hoje. Né? E aí, basicamente, o que está acontecendo? Eu gosto até de fazer uma analogia a, por exemplo, um apartamento. Né? Se você tem um apartamento, às vezes você tem um apartamento que vale R$1 milhão. E aí, se você precisa vender o apartamento, às vezes, qual o preço que você consegue? Se for 3 meses, se for um mês, uma semana e um dia. Com certeza, o preço que você consegue do apartamento, com um dia, é muito menor do que você teria tempo e calma para poder vender. O que a gente viu ali, basicamente nos fundos de crédito, assim, a gente teve uma saída literalmente em massa de recurso. Né? Então, você teve muito vendedor e pouco comprador. E aí você, como tudo na vida, você tem que ajustar o preço para encontrar liquidez, né, a um determinado preço. E foi, de certa forma, aconteceu. Se a gente olhar os números da Ambima, foram 42 bilhões de queda, tá? de queda que eu falo de sair de resgate nesse período. E se a gente colocar aquele grupo de crédito em si,
Eu até levantei o número, eu acabei não fazendo a conta, mas deve ser uns 6, 5 bi que saíram dos fundos. E aí, quando você tem, né, muito resgate para pouca compra, obviamente acaba sendo... como é que é assim, os títulos acabam sendo desvalorizados. Sim. Agora, uma coisa que acontece também é que essa queda está proporcionando para a gente agora, talvez, uma das oportunidades melhores para você entrar em renda fixa. Por quê? Porque você olhando daqui para frente, o que acontece? Lembra que eu falei lá, o fluxo é dado? Então ele não mudou. Porque a qualidade de crédito, por exemplo, se a gente estiver falando especificamente de crédito, não foi alterado. Tá? Depois eu posso até estressar um pouco, mas o que acontece é que se hoje foi desvalorizado e o final acaba sendo o mesmo, o que acontece? O meu juros, então o valor que eu vou receber até chegar lá vai ser maior. Então o que a gente chama de carrego. Então, se você for ver hoje, a gente vai estar vendo os fundos D1, D30, praticamente rendendo 140%, 150% do CDI, dando CDI mais 1,5%. Se a gente botar em CDI mais ao invés de percentual do CDI. Então, assim, essa perda que as pessoas tiveram, na realidade, só vai ser uma perda de fato se elas resgatarem. Perfeito. Por quê? Porque o dinheiro delas aplicado de hoje até o prazo que a gente chama duration da carteira, que é o prazo médio da carteira, né, do vencimento, e hoje varia mais ou menos em torno de 2,5 para colocar em média dos produtos, você estaria, na pior das hipóteses, recuperando. Eu falo na pior das hipóteses, porque assim como o movimento que a gente teve, né, ele pode ser antecipado se você tiver mudança de fluxo, como a gente viu, de certa forma, até acontecendo no início do ano passado. A gente viu o fundo D1 lá rendendo 120, 125% CDI. Estavam rendendo além do normal, né? Muito além do normal. Estava antecipando o resultado futuro, vamos dizer assim. Sim, sim. É só para colocar todo mundo aqui na mesma página, né? Quando a gente está falando de D1, D15, D30, significa o período de que eu peço o resgate até ele cair efetivamente na minha conta. Então, obviamente, fundos que são D1 são mais líquidos, né? Tem papéis mais fáceis de vender lá dentro, e os que são D30 são papéis um pouco mais difíceis. Isso em tese, pelo menos, né? E só falar, em percentual do CDI, para quem usa mais juros ou poupança, a poupança rende 70% da taxa de juros. Então, um fundo que, se o carrego, como o Paulo está falando, é 140, significa que quem permanecer hoje no fundo, quem entrar hoje, deve ter um rendimento próximo do dobro, pelo menos, da poupança, né? Que seria perto de 140 do CDI. Né? Então, isso é um ponto interessante, porque a gente não teve nenhum evento de quebra de empresa, né? Então, quer dizer, os fundos não caíram porque teve uma empresa que faliu e deu calote. Acho que não aconteceu ainda, pelo menos, né? Não, e assim, eu acho que a sensação da gente estar em casa, fechado, é uma sensação muito ruim. Coisa que a gente não acostuma. A gente tem um mês, né? Tem um mês que a gente está em casa, né? No máximo, né? Na realidade, o oficial foi, eu acho que dia 24 que começou, tem 3 semanas. Só que assim, o fato de estar aqui, esse negócio amplifica, né, as sensações que a gente tem, porque é horrível, né? E ninguém está em casa porque quer, né? Então, esse que é a grande diferença. E o que você falou, não tem nenhuma empresa assim. E a qualidade das empresas que a gente compra também são literalmente as maiores empresas. Normalmente empresas que estão na Bolsa. Então o que a gente fala até assim, são o topo da pirâmide do Brasil. Então as maiores empresas literalmente que emitem dívida e são as maiores empresas que a gente acaba investindo. E no cenário que a gente... E toda uma coisa assim que eu já aprendi em crise, e todas as vezes se repetem, se é uma das poucas coisas, é que as empresas grandes normalmente saem da crise mais fortes do que entraram. E elas muitas vezes compram até as empresas menores. Então consolidam, porque elas têm... Justamente por que elas são mais fortes? Porque elas, se pegar as empresas brasileiras, a gente passou até por uma recessão, né, 10% quase queda do PIB, as empresas se inventaram, se reestruturaram, tiveram que diminuir custos, ser mais produtivas, e aí a gente pegou, nesses últimos 2 anos, um cenário também muito benéfico para a dívida. Né? A gente chegou a ter emissões que foram para 9 anos, 8 anos, então alongou as empresas aproveitaram, alongaram a dívida, e com custo relativamente barato. E com o CDI caindo, para elas fica muito fácil elas pagarem, porque está muito mais barato do que foi historicamente. Então, consegue... E eles também não tinham, por último, entrado num período de CAPEX. Eles estavam indo para o período de CAPEX, se preparando para isso com caixa. Perfeito. E aí aconteceu isso tudo, você para de gastar caixa
Você para todos os projetos que você tem, porque você não sabe o que vai acontecer, fica esperando lá, vai mas com caixa, né? Pelo menos as empresas houve essa janela e elas conseguiram aproveitar, né? Então, pelo menos por hora, se esse negócio não demorar muito para terminar, a gente não deve ter um evento de quebra de alguma grande empresa, né? Não, e outra coisa que acaba acontecendo é, dificilmente uma empresa quebra e acabou. Né? Então, o que vai acontecer? Provavelmente alguém compra, e aí reestrutura a dívida, ou você vai de alguma forma se reestruturar e pagar alguma coisa também, que é outro cenário que tem. Dívida diferente até de ações, né? Porque em dívida, a grande vantagem que o credor tem é que se a empresa for bem sucedida, o cara tem que te pagar primeiro. Sim. O dinheiro que sobra é o dinheiro do acionista. Né? Sim, e o dinheiro, o primeiro fluxo vai para o credor. Então, por isso que é considerado mais seguro, né, do que as ações, bem mais. Exatamente. Assim, para a gente até... É uma pergunta aqui que acontece muito. Esse movimento, a gente já tinha visto ele, claro, numa magnitude muito menor no final do ano passado, e vimos agora numa magnitude que, nossa, eu não sei, eu não consigo enxergar que isso vá se repetir, pelo menos num período curto. Mas a gente deve ver esse tipo de movimento começar a acontecer mais, né? Enfim, é porque o juro está baixo, o que... O juro baixo vai trazer uma volatilidade maior, sim, para as cotas, mas eu acho que do jeito que a gente viu, não. Difícil, assim, a gente teve um cenário, procurando aqui a palavra, mas assim, as empresas estavam bem fora, o mercado estava meio, digamos assim, louco, né? Não tinha muito parâmetro, né? Então, a gente viu até dólar, até ouro, que era um hedge, caindo junto do resto, né? Então, sim, verdade. O tamanho dos movimentos de busca de liquidez e tudo mais foi muito forte. E esse cenário que a gente teve também acaba... É a primeira vez que a gente está vivendo uma pandemia, né? A última foi há 100 anos atrás, quer dizer, 1918. Sim, não tinha mercado financeiro do jeito que é hoje. Não, e no limite, assim, ninguém sabe também, assim, quanto tempo vai... A gente, quando entrou aqui, eu acho que foi o grande pânico, vai para casa, vê o que acontece, ninguém sabia o que era direito, quanto tempo ia demorar. E a grande vantagem que a gente teve, de certa forma, ou a gente tem, é que a gente tem um pouco mais, a gente está atrás de alguns países do mundo, né? Então a gente consegue usar a experiência dos outros para ver o que vai acontecer aqui. E a gente está vendo assim, pelo menos as informações, obviamente no Brasil não é um exemplo de ter números, né? Mas o que a gente está vendo de números, a princípio, são números mais tranquilos do que as pessoas estavam vendo. Porque a gente está aqui, pelo menos assim, já estamos no meio de abril, os hospitais estão relativamente, vou dizer, vazios, mas ainda tem vagas. Ainda normal. Está normal, né? Obviamente você tirou todo... O fato da gente também estar em casa, não tem acidente de trânsito, não tem outras coisas, mas tirou a violência, né? Até assalto, tudo diminuiu, né? Sim. Mas essas questões, assim, tá vazio, você teria um espaço. Então, no final do dia, o que a gente está vendo do número de leitos usados e tal é até menor. Então, pelo menos dá mais tranquilidade para a gente que esse negócio vai acabar antes. Ou pelo menos começa a dar para a gente algum horizonte, né, de término, né? De que o segundo semestre pode ser mais normal, pelo menos. Né? Exatamente. A gente não acha que esse primeiro trimestre, essa saída nossa, não é uma saída... Vamos dizer que a gente sai a final do mês, tudo começa do jeito que estava. Não vai ser, a gente vai ter que fazer. Vai demorar. Vai ser máscara, a gente não vai poder ter gente, enfim, não vai ter jogo de futebol, você vai ter que ir aos poucos, e o próprio consumo também não é uma coisa que a gente acha que você vai voltar do jeito que estava, até porque as pessoas vão, até pela essa forma que a gente vai estar voltando, as pessoas vão ter medo também de consumir, de perder emprego e tudo mais. Gastar, então, a gente acha que o negócio volta lá no segundo semestre. Tá. Mas só para a gente concluir aqui essa primeira parte, então assim, seria o pior momento para sair de um fundo de renda fixa hoje, né? Porque se você for enxergar o que existe lá dentro, a rentabilidade agora do carrego, como você disse, que é de simplesmente não sair, se manter lá, é de 140 vezes o CDI, ou para termos mais de leigo, o dobro da poupança. Cara, a gente acha que sim. Vou te dar alguns motivos. Primeiro, o fluxo de resgate dos fundos já está diminuindo. Eu acho que isso acaba sendo também outra coisa que é boa. Segundo, na hora que você começar a ver uma estabilidade nas cotas, as cotas positivas, você vai voltar a ter captação. Tá? Pode ser pouco, mas começa a ter alguma coisa, até porque a esse nível você começa a tornar a base bastante atrativa. E terceiro,
A gente tem essa semana, hoje até começava a discussão no Senado, da aprovação da PEC emergencial, da qual permite o Banco Central comprar títulos públicos e privados, entre outras coisas. Isso é uma das perguntas que eu ia te fazer. O quanto você acha que vai impactar os fundos, essa possibilidade, né, do Banco Central poder vir a comprar títulos que antes só eram negociados entre instituições e clientes maiores, né? No final do dia, eu não sei nem se o Banco Central precisa entrar. Porque o que a gente está vendo acontecer é que o fato do Banco Central poder entrar, ele meio que virou o juiz. Então, se essa taxa não baixar, ele vai entrar e vai comprar. Como a taxa que está é uma taxa que a gente acha extremamente alta, tá? Não deveria estar nesse nível, é uma questão de liquidez de fato. Talvez até ele saiu de 1 para, na média, 4, mas talvez, dado o cenário, da incerteza, talvez tivesse que estar em, vamos dizer assim, 3, mas nunca 4. Tá? O que a gente acha... Então, no primeiro momento, a gente acha até que o Banco Central, falando que ele vai comprar, a gente já viu muito, hoje já foi um mercado muito mais líquido, inclusive, do que a gente estava vendo. Então já tem muita gente entrando, muita gente comprando, e aí junta essa questão de ter menos resgate nos fundos. Sim. E muita gente querendo comprar nesse nível. Já se acomoda. Você acha que o Banco Central não precisa nem entrar em campo, é só vestir a camisa que já resolve. Eu acho que vai ser muito pouco. É mais a questão do... Porque no final, o que o Banco Central quer? Por que o Banco Central está entrando para comprar debênture, né? No final do dia, o Banco Central, na realidade, ele quer que essa taxa seja menor, porque todos os outros créditos da economia são baseados nessas empresas que são as maiores do Brasil. Sim. Então, esse virou meio que um piso para a taxa, né? Então, se esse piso é 4, 5, você imagina quanto vai ser para o resto da economia. Não adianta você... baixar a Selic, mas o crédito da empresa está caro, né? E ter crédito à vontade é 30% ao mês. Então não adianta. Então o que ele vai tentar fazer de certa forma, falar, olha, eu tenho o meu balanço aqui é de 1,5 trilhão, eu vou entrar para comprar se vocês não... E o mercado acaba se ajustando, né? Sim, então eu acho que na realidade é saber que tem o potencial, porque a gente ainda está muito longe. Você tem, obviamente, um problema de liquidez, mas você ainda tem liquidez. Então não é aquele negócio de falar o seguinte, não tem... todos os fundos pagaram resgate, as operações foram liquidadas. A questão é a que preço você tem a liquidez, mas você tem liquidez. Sim, né? Sim. Então, basicamente é isso que a gente acha no final do dia, que não teria nem necessidade, mas é só o Banco Central ficar lá olhando. Se tiver qualquer coisa, ele intervém, ele compra. Perfeito. Vamos lá, que oportunidade que você diria que você começa a enxergar? Então você fala assim, poxa, o carrego do RX, ou seja, se eu me mantiver no fundo hoje, ele já vai trazer uma rentabilidade muito maior, né, ou pelo menos, né, proporcionalmente à taxa de juros bem mais significativa do que é o objetivo dele, do que era antes, né? Quando a gente fala assim, traduzindo isso para papéis de empresa, você pode citar algum exemplo? Tem alguma empresa que agora... A dívida dela ou o papel de renda fixa dela está sendo negociado a 150% do CDI. Você consegue citar algum exemplo? Quais oportunidades que você começa a ver? Não, sem citar nomes, assim, a gente chegou a comprar papel a CDI mais 7, de empresa que a gente tinha, obviamente, volumes relativamente pequenos. A gente tem carteira, que era a empresa que a gente gosta, mas o que a gente está vendo, isso é meio que... Assim, a impressão que a gente tem é que é meio que final de festa, vamos dizer assim, que já começa a estar secando a quantidade de oportunidades. De oportunidade. A gente, obviamente, a gente acabou entrando, comprando alguma coisa, mas a gente não comprou tanto, porque a gente também tem que preservar o caixa. Mas você teve empresa de transmissão de energia rodando a CDI mais 5, a gente comprou empresa de energia elétrica com garantia também nesse nível. Que são créditos geralmente de risco muito baixo, né? Empresas de energia. Com garantia ainda. E CDI mais 5 está falando de o quê? 2,5 vezes a taxa de juros, né? Ou seja, quase, uma taxa bem alta. A gente está falando 250, o 6 é quase 300% do CDI. Sim, 3 vezes a taxa, que é muito alto, né? Para uma empresa de alta qualidade. Não, é muito mais um evento de liquidez do que qualquer outra coisa, porque tanto que assim, esses negócios que estavam saindo a esse nível de 8, 7, já fecharam tudo, você já não encontra mais. Então, porque isso daí na realidade era muito mais uma questão de momento, obviamente
foram muito menos. Esse tipo os negócios têm acontecido entre 4 e 5. Tá? Uhum. Então, se você quiser você tem papel de... Assim, tá tudo nesse nível de entre 3 e... a gente fez até, tá soltando material amanhã, Paulo, que o turismo, aí a gente pegou a data, o turismo está rodando a CDI mais 6, aí você tem na parte de baixo, basicamente, energia elétrica rodando a CDI mais 3. Então é basicamente o range que a gente tem entre o setor menor e o setor maior. Entendi. E aí pelos preços da Ambima. Tá, que eu acho que é mais fácil do que citar nome e tudo mais. Claro. Aí vai por setor e qualidade do crédito, né, que tem na carteira. Que setor são poucos, turismo são poucos, energia elétrica você tem um monte, né? E basicamente a energia elétrica também acaba sendo, o turismo acaba sendo um spread maior pela percepção de risco, né, de ser um setor que seja mais impactado. E energia elétrica, quando a gente quebra os 3 setores, você pega setor de transmissão, que é o que está lá embaixo, no final do dia, é um setor que literalmente ele não é afetado, porque a receita dele, a receita é constante, independente do que acontecer. Então, para ele não afeta. Então, ele acaba sendo o papel mais seguro nesse momento. E aí, depois da energia, você tem geração e, por último, distribuição. A distribuição acaba sendo um pouco mais afetada. Né, por causa do consumidor final, da discussão que você tem, desliga, não corta a luz, de poder cortar a luz, né, da casa do sujeito. Entre outras coisas, da mudança do mix, diminuir o consumo, eles têm que contratar energia, enfim, tem outra. Mas que também não é nada que gere um problema maior para as companhias também. Entendi. Perfeito. Você vê, é possível os fundos de renda fixa se protegerem, usar algum instrumento de derivativo ou de swap para se proteger desses eventos como aconteceu, ou não é possível nesse mercado hoje? Na realidade, você não tem derivativo aqui para você fazer esse tipo de coisa. O que a gente acaba fazendo, qual é a melhor forma? É você ter caixa. Então, o caixa, né, título público. Que é título público federal, ponto. Título público federal, ele acaba funcionando. Ele é absurdo. A gente não tem problema de liquidez ainda com esses títulos. Então, na realidade, você consegue trocar com muita facilidade. Então, não tem custo, né? Então, você deixa. Quanto maior exposição que você tem nele, funciona bem como seguro. E a outra coisa que tem é a questão do duration da carteira. Quanto mais curta é a carteira, menor é o impacto que você vai ter, né, no final, nesse período de aumento de taxa. Né? Porque o duration no final do dia acaba te dando a intensidade que você vai sofrer com o movimento. Né? Maior o duration, maior o vencimento dos papéis, maior é a perda que você vai ter. Só para a gente traduzir isso aqui em português, claro, para o pessoal que está nos vendo. Então, assim, primeiro, um fundo de renda fixa, ele funciona como se fosse um pequeno banco, um mini banco. Então, você tem lá a carteira de crédito de um monte de gente. E o duration é o tempo médio do vencimento. Então, se eu te empresto um dinheiro, você vai ter que me pagar daqui a 2 anos, então esse seria o duration. Né? Via de regra, no mercado financeiro, quanto menor esse tempo, esse prazo de pagamento, menos arriscado. Né? Então, por isso que como o Paulo vinha explicando, né? Que esses spreads todos que a gente está falando é ao ano, né? Então, na realidade, ele subiu de CDI mais 1 para CDI mais 4. Então, subiu 3% ao ano. 3% ao ano. Se você ano. tem um papel de 3 anos, você vai ter um impacto de 9%. Sim, multiplica um pelo outro. Exatamente. Se você tem um de 1 ano, você tem impacto de menos 3, né? Que ela subiu 1%, você perdeu 1% multiplicado pelo tempo. Então, quanto mais curta é a carteira, isso até explica o próprio movimento que a gente teve nos fundos. Né? A gente acabou perdendo, comparativamente a outros, a gente perdeu menos. Então, o que foi? A gente tinha o caixa maior, então o caixa, na realidade, não tem o duration. Então, se você tem mais caixa, automaticamente você diminui o duration da sua carteira. Diminui o prazo de pagamento. O prazo de pagamento. E a outra coisa que tem é que o menor duration da carteira como um todo também diminui a perda. Então, a gente juntou as duas coisas. Essa é a forma que você tem hoje de mitigar esse risco em CDI, né? Também, né? Porque esses títulos não tem nada de risco de mercado, só tem de CDI. Vocês têm basicamente esses 3 fundos que despontam mais na plataforma, né? Que é o ARX Denali, que seria o fundo que a gente usa mais para reserva de emergência, liquidez, que tem um resgate em 1 dia depois que você solicita. Isso. Né? O ARX Vinson,
que aí é o Isso. D30, que aí é um Isso. crédito um pouco mais longo, ele tende a render, tem o objetivo de render um pouquinho mais, mas com uma carteira de crédito também muito parecida com o Denali, só que o resgate dele é em 30 dias, correto? Isso. A gente tem agora o Everest que a gente lançou, que é um D60. Tá? Ah, 60 Então, a dias. gente vai ter um D1, D30, D60. Acho que a grande diferença no final do dia, que acaba fazendo o retorno, é o caixa também. Uhum. Então, no Denali, a gente tem um caixa ali próximo de entre 30% e 40%. Entendi. O Vinson, a gente tem um caixa de 20%, e o Everest eu tenho um caixa de mais ou menos 10%. Por que isso? Porque o que acaba acontecendo é que você, num fundo mais longo, um D60 quase não tem o resgate. Né? Então eu tenho um prazo, e além de ter pouco resgate, ele é um fundo muito longo. Então eu consigo ter tranquilidade para vender. Na realidade, no D1, eu tenho que ter muito caixa, porque se eu tiver um resgate muito grande, como aconteceu, eu tenho que ter a tranquilidade de poder vender os títulos com calma. Isso também tem um valor grande. Perfeito. Então, por isso que eu te falo que o seguro, no final do dia, o caixa, na realidade, é um seguro para a gente. Pode ser que nessas horas que você acaba usando, ele acaba tendo um baita do valor. Perfeito. Porque isso é outra coisa que aconteceu nos fundos. Se você tem muito resgate e não tem liquidez, você vai ter que buscar liquidez ao preço que for. Né? Então, muitas vezes você teve papéis aí que a gente estava falando, CDI mais 6, mais 7, é porque precisava ter liquidez e às vezes determinados papéis, o mercado estava chato, ou quem estava comprando tinha muito, então o cara não queria comprar mais aquele papel. Então você começou a ter menos comprador, não que o papel seja ruim, né? Que também, em crédito também tem isso. Às vezes a qualidade do papel é boa, mas se está todo mundo cheio do papel, não adianta que o cara não vai comprar mais. E aí você tem que buscar um outro comprador que queira esse tipo de papel. Que quer entrar. Tá. Que quer entrar. Não, perfeito. Aí depois acho que faltou o de debênture, né? Que é o Elbrus. Isso. E o fundo de debênture incentivada. Que não tem imposto de renda para pessoa física, né? Esse é mais interessante. Esse nada. Sofre mais, mas normalmente ele já sofre mais, né? Ele já tem uma volatilidade que a gente chama maior. Esse fundo é um fundo que ele tem o que a gente estava falando lá do duration. Então ele na realidade ele tem um risco de mercado, né? Ele é como se ele tem ele segue o IMA B5. O B5 basicamente é uma cesta de títulos públicos da GNTNB, né? Então a gente está falando ali que no final do dia ele é IPC, por isso que ele é IPCA mais alguma coisa. E esses fundos hoje também estão rendendo, se eu considerar o IMA B5, que rende hoje mais ou menos 2,6, 2,7, a gente somar ao spread de crédito, que a gente está falando 1,5, esse fundo está rendendo na casa de 4,2 hoje, isento de imposto de renda. Que está em linha tanto com o Vinson e o Denali hoje, mas que estão rendendo 140, 150 do CDI, que vai dar, no final das contas, até um pouco mais que isso. Se você tirar o imposto de renda, eles estão bem parelhos, né, hoje. Só que tem um detalhe, o outro fundo ainda tem o IPCA, né? Esse é o cupom. Sim, tá? sim. Então, quando você compara, o IPCA, eles rendem igual, mas o IPCA ainda tem, digamos assim, ele rende mais o IPCA. Rende mais a inflação, né? Então ele protege, pelo menos, o ganho real, né? Ele protege o ganho real. Então o ganho real é muito alto ainda, desses fundos. E esse aumento da taxa, né, que na realidade é o que trouxe a perda que a gente teve aí no fundo esse mês, né? Então se a gente olhar e foi a subida da taxa, abriu a possibilidade de ganho, e também como o fundo em CDI, esse fundo aumentou o carrego, né? Olhando para frente. Tá. O carrego é justamente o fato de quem vai entrar agora vai ter uma rentabilidade, né, projetada, se eu segurar ele por 2 anos, maior do que quem entrou um mês atrás somente. Exatamente. Tá. E esse, assim, hoje, lembrando, assim, todo mundo que está no fundo também tem esse carrego, né? Se ele sair, ele está vendendo Tá vendendo barato demais, né? Vendendo barato demais. Tá vendendo um apartamento de 1 milhão por 500 mil, como você falou exatamente. no começo. E o fundo de debênture incentivada, hoje, até pelo fato dele ser isento, você tem, na realidade, uma garantia do juro real, né? De fato, né? Porque você não paga imposto nenhum, né? Ele é o único fundo que é totalmente isento. Então totalmente a gente acha hoje o melhor fundo que a gente tem é esse. Tá? E você pega a qualidade, né? RX Elbrus. E a qualidade de crédito que ele tem, até pela questão das empresas que fazem infraestrutura, que não é cara, qualquer 50%. 50% da companhia, do fundo, literalmente, são companhias AAA, que é o menor risco possível.
E o fundo ainda está com 30% de caixa, que a gente vai começar agora a comprar mais um pouco a esse nível. Então, vai aumentar ainda um pouco mais o retorno do fundo. Tem uma perspectiva boa para frente. Né? A gente está bem animado. Quer dizer, a gente está animado com todos os fundos. Na realidade, ele depende do perfil, mas o Elbrus, particularmente, ele tem essa vantagem adicional de ser isento. Né? Não, perfeito. Porque realmente se essas coisas que acontecem deixa todo mundo muito apreensivo, mas quando você começa a observar as oportunidades que vêm a surgir, você fala assim, poxa, isso aqui para segurar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos é maravilhoso. Né? Então você não tem como não ficar otimista daqui para frente. Né? Esse ponto que você falou é interessante também do prazo. O Elbrus, como ele tem volatilidade, a gente fala assim que você tem que ter um horizonte de investimento de 1 ano, mais ou menos. Porque é um fundo bem mais volátil do que o fundo em CDI. Sim. Volátil que a gente fala é que as cotas podem ir de negativo. Pode variar, né? Variar um mês render e negativo para o Elbrus é relativamente normal, né? Já para o Denali e para os demais que aconteceu isso, foi uma coisa mais do mês de março mesmo. Não é para acontecer isso. Você tinha perguntado da volatilidade dos fundos. O que a gente vai ver agora, que eu acho que é importante, é que assim, cada vez mais o CDI está menor. E no momento que o CDI está menor, você pode ter, sim, cotas negativas um dia ou outro. Não é que aquele negócio... Mas não é na intensidade do que a gente teve, assim, de 0,30, 0,40, 0,50. Isso foi bem... foi porque foi crise, o movimento foi muito forte. Sim. Mas assim, se a gente for ver o CDI hoje, está rodando a 0,014. Então, na realidade, já estamos bem próximo de zero. Então, por isso que a gente fala, pode ter dias negativos, 2 dias, mas dificilmente você vai ter o mês inteiro, não. Não, perfeito. Então, é só pra gente assim, falar, pô, tem um pessoal que gosta de olhar a cota todo dia. Era quando você tinha 14% ao ano, às vezes você rodava um pouquinho e tudo bem, dava 90%. Agora o problema é que o CDI está muito baixo, né? E a tendência que a gente está vendo do CDI ainda é ficar mais baixo. Que está em 3,75 ao ano, né? E ano. Aí que isso pode chegar a 3, até abaixo de 3, né? Dependendo da crise, do que vai acontecer. Então é uma coisa que a gente nunca viu na vida. E a gente está mudando, e até por causa disso a gente está mudando agora, em vez de você falar que o fundo vai dar, que nem hoje está nos documentos, que o Denali dá 103, 104 CDI, isso morreu. O que a gente está falando hoje, assim, Denali vai dar CDI mais 1, amanhã a gente vai estar divulgando esses números, mas o Vinci, o CDI mais 1,5, a gente está mudando para número absoluto, porque na realidade o percentual já está... Está perdendo... Não significa muita coisa, né? Isso aqui que era 5% agora também indo para 3, né? O mercado futuro está dizendo que a gente chega em 3. Você pega 5% de 3, não é nada. Você vê que a diferença vai dar quase 1, na realidade é outra dinâmica de retorno, né? Sim. Porque então, o mercado de crédito nesse aspecto está mudando. Está cada vez mais saindo do percentual do CDI para ir para o número absoluto. Essa foi, eu acho que é a grande mudança aí do processo como um todo. Perfeito. Não, tá bom. Eu acho que quanto à questão de renda fixa aqui, que era o assunto aqui, eu acho que a gente está, né, bem... explanamos legal. Se alguém tiver alguma dúvida específica também, por favor, nos pergunte, né, para que a gente possa responder. A RX também não é só renda fixa, né? Vocês também têm um fundo de ações, pelo menos é uma particularidade minha, o RX Income, que é um fundo FIA, né? É um fundo de ações muito bom, que existe há muito tempo já, e com um bom track record, né? Ou seja, um histórico passado de rentabilidades interessantes. Aí, obviamente, esse fundo ele é mais para investidores agressivos, mas para você montar o portfólio de ações ele é interessante. Você quer falar um pouquinho dele, Paulo, só para... O Income acaba sendo um fundo bem diversificado, é um fundo que tem 35, 40 papéis. O fundo, que nem você falou, tem 20 anos de histórico. A gente tem 13 anos com o mesmo gestor. É mais raro ainda. Então, um histórico longo com o mesmo gestor. O fundo teve 2 gestores. Né? Então, e é um fundo D3, né? Até porque ele acaba comprando bastante papel com liquidez, né? Até por causa disso. Então, ele tem uma característica de comprar blue chip. Ele compra também empresas pequenas, menores, né? Mas ele basicamente tem uma carteira de empresas grandes. Outra característica do fundo é que o fundo, o POP, né, que é o gestor, o que ele faz? Ele tem uma carteira sempre de proteção, um grupo de empresas, né, então energia elétrica, telecomunicações, por exemplo, que pagam bastante dividendo. Então, num cenário como a gente está, é um cenário normalmente que o fundo vai bem.
E ele tem uma outra caixinha de empresas que ele tem de empresas de valor. Então é basicamente assim que ele monta. Ao longo da vida do fundo, o fundo já deu 12% acima do Ibovespa, tá? Então IPCA mais de 15% de juro real acima do IPCA ao ano, né, nesse período inteiro. Que é bastante. E ele acaba assim, mercados de bolsa caindo, até por essa questão que ele tem de proteção, ele acaba indo muito melhor do que os outros. Então a gente até tem andado super bem, né, gerando retorno acima do Ibovespa, melhor do que o Ibovespa nesse cenário. Você lembra negativo. como ele foi em maio, só por curiosidade? Aqui, em março, desculpa, só por curiosidade? Eu não sei o número de cabeça, cara. Assim. É tanto número, Paulo, que eu não vi, mas... É difícil lembrar. Na realidade, mas ele geralmente ele é mais resiliente, ele cai menos. É só lembrando que o Ibovespa, que é o índice de ações, caiu perto de 30%. E, enfim, teve fundo que caiu mais, teve fundo que caiu menos, e fundos de ações não necessariamente seguem exatamente o índice, né? Mas a maioria caiu nessa magnitude, perto disso. Eu estou puxando aqui enquanto a gente fala, mas o fundo, a grande vantagem dele é exatamente isso, ele não ter, estou vendo aqui ele não está aberto aqui. Em março ele rodou 2% melhor do que o Ibovespa. O Ibovespa caiu 30%, ele rodou a 28%. No ano o fundo está rodando aqui quase 4% melhor do que o Ibovespa, mas também o Ibovespa está com 30% aqui, pelo menos em março, né? Perdeu menos, né? Mas aí também não tem jeito. Também porque estava todo mundo muito otimista antes de tudo isso acontecer, que pegou todo mundo no contrapé, né? Então... foi mais difícil. Se a gente olhar em 12 meses, o fundo gerou 10 acima do Ibovespa. Tá? Bastante. Então, e aí pelo menos estava também negativo, mas bem menos negativo do que a Bolsa em 12 meses está aqui com 19 de negativo, o fundo está com 9. Não, sim. Não, também isso deve se recuperar, a questão mais é o tempo que isso vai levar, né? Mas eu acho que, sem dúvida, quando chegar lá para dezembro, daqui um ano, poxa, é muito difícil não recuperar significativamente. A questão de bolsa, ele acaba sendo muito mais dependente até dessa questão da volta, muito mais até do que o crédito, né? Então, quanto antes a bolsa voltar, quer dizer, quanto antes a gente voltar, antes a bolsa anda também. Porque o grande problema é essa incerteza, né, de quando a gente volta e qual o impacto que você vai ter nas empresas. Sem dúvida. O exercício que a gente está fazendo hoje em dia é basicamente reanalisando todas as empresas e vendo como as empresas vão se portar nesse novo cenário. O cenário mudou e basicamente mudou também os preços relativos, né? Porque tem empresa que caiu muito mais do que outra, então às vezes você tem aquela empresa que queria comprar, não comprava porque o preço não era tão bom, e agora, às vezes, você consegue comprar alguma coisa. Então, a gente tem procurado olhar e ver o que faz. A gente até saiu de alguns papéis. Tinha papel que dependia de fusão lá fora. Então, a gente achou até que isso ficava mais incerto, saiu do papel e compra... apareceram outras oportunidades que antes não estavam no radar, né? Mudou. Hoje tem mais coisa para escolher. Tem muita coisa para você escolher. Então, a gente mudou um pouco, quer dizer, não muito, mas alguma coisa a gente mudou. Entendi. Então, aproveitamos o cenário, que justamente às vezes até para comprar esses papéis que a gente estava falando, que você não conseguia comprar antes, baixou o preço, ficou mais atrativo que o outro, você muda, né? Perfeito. Tá bom, Paulo, você quer concluir com alguma questão aí? Acho que a gente já vai chegando nos minutos finais. Eu acho que é importante nessas horas de crise, normalmente, assim, você ter calma, não tomar nenhuma decisão afoita, né? Eu acho que assim, o pior de crédito, a gente entende que já passou. Então, a gente já está saindo dessa questão de liquidez, cada vez mais as coisas acalmando, e vai ter muita oportunidade, a gente está vendo, já está mudando um pouco o cenário, e a tendência que tem no curto prazo que a gente acha é que na hora que melhorar essa questão de liquidez, é você começar a ter um ganho no renda fixa inicial, também porque a gente teve um movimento que a gente julga que foi bastante forte em função da falta de liquidez, então... você volta, e a gente não acha que esse mercado volta 100% no primeiro momento. Então, por quê? Porque a gente acha que tem uma série de incertezas no caminho e vai demorar um pouco para voltar nos níveis que a gente estava antes. Então, o cenário que a gente vê é um cenário intermediário. Então,
que eu quero dizer com isso? Você acha que vai recuperar em quanto tempo, que o pessoal fala? Provavelmente, assim, a gente está falando que são os 2 anos, que é o prazo médio das carteiras, é um pouco mais do que isso. Mas para quem entra, não tem muita dúvida que é um momento muito bom. E não tem problema de crédito. Eu acho que isso que acaba também sendo outra coisa que é importante. A gente não está vendo. A gente tem estado em contato com as companhias. Obviamente, as empresas estão tendo que se adaptar, fazer uma série de coisas. Sim. Mas ainda não tem nada assim que atrapalhe, né, a qualidade de crédito das empresas que a gente tem. Pelo contrário, que a gente acha que estão... o pessoal está se virando bem, né? Tem empresa, inclusive, que tem na carteira nossa que continua operando. Então, que não tem sentiu outras nada, que né? tem caixas assim absurdos também, que mesmo parada você consegue pelo menos Tá por um pagar bom os tempo. fluxos financeiros e conseguem viver por algum tempo. Então, eu acho que assim, e essa questão de crédito, o mais importante o que a gente tem nas carteiras são empresas muito grandes. Eu acho que esse que é o negócio. São as últimas a terem problemas. Sim, então, assim, sim, a economia toda sofre antes e depois elas vão ter. Eu acho que era essa a mensagem, assim, ter calma, né? E para tomar uma decisão acertada. Queria agradecer a vocês pelo Obrigado Paulo, você aí pela Daniel, participação. pelo convite. A gente está sempre à disposição, a gente gosta de fazer esse tipo de coisa, de passar como é que a gente está pensando. E a gente está à disposição para, se o pessoal tiver mais dúvida e tudo mais, estamos aqui à disposição que precisar. Perfeito. Não, tá bom. A gente marca outras, então, com certeza, né? Vamos deixar aqui, então, na minha página pessoal, os contatos, né? Quais são os fundos que a gente comentou aqui da ARX, né? E quem quiser perguntar, quem tiver dúvidas, pode mandar também um direct para mim. Além da minha página pessoal, vai ficar também na página da iHub Investimentos. A gente vai postar esses vídeos, esse vídeo vai ser gravado, a gente vai postar os melhores momentos lá. No nosso canal do YouTube, o vídeo vai ficar na íntegra, né? Então, quem quiser assistir ou quem entrou só agora no final, vai poder entrar lá no YouTube e aí assistir na íntegra. E aí, quem tiver alguma dúvida, é só entrar por direct aqui e perguntar para nós. Tá bom, Paulo? Muito obrigado aí pela participação e com certeza a gente programa próximas aí para explicar os momentos e o que acontece aí no mercado para o pessoal. Fechado. Obrigado. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu. Boa noite, gente. Tchau, tchau.